Muito bem, estamos iniciando a gravação da nossa aula de modelagem de negócios do dia 9 de junho. Bom, então, como nós estávamos já falando com vocês anteriormente, né? Eu peço que vocês, para quem não baixou da internet lá do Ambiente Ava esse material, que anote rapidamente aí num papel, pessoal, essas 5 perguntas. Essas 5 perguntas, elas vão ser referentes ao vídeo que eu vou passar para vocês da apresentação desses empreendedores que fizeram lá no Shark Tank, no programa da Sony, tá? Então, após a gente assistir o vídeo, nós vamos discutir essas questões. Então, vou dar um tempinho para vocês, né? Para vocês poderem, para quem não baixou, poder copiar, tá? A pergunta 4, eu até fiz uma pequena modificação do material que está lá no AVA para esse material agora, tá? Está um pouquinho mais atualizado. Ok? Fiquem à vontade. Ou tirar uma foto do celular, como vocês acharem mais fácil. Posso continuar, pessoal? Se alguém está copiando ainda, é só falar não. Pode sim, professor. Por mim, pode. Beleza. Alguém está copiando? Acho que é mais fácil tirar uma foto do celular, né? Bom, então eu vou tirar essa apresentação, tá? Vou deixar a minha aqui do lado. Beleza. E vamos passar o vídeo. Vamos tentar passar o vídeo. Opa! Legal. Ficou bacana o mosaico agora, hein? Ficou bem melhor do que estava antes, hein? Gostei. Muito bem, pessoal. Vamos tentar passar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Olá, tubarões. Eu sou Estão ouvindo e vendo sou Roberto Mota. vídeo? Sou cofundador da Scion e sou cirurgião dentista. Legal. Sim. Já na faculdade eu tinha um grande interesse em inovação. Saindo, atendendo, eu vi diversas dificuldades de um consultório odontológico. Uma delas era o dentista fica se contorcendo, cheio de dores e tudo mais, para poder atender seus pacientes. A solução não estava onde o dentista estava trabalhando, e sim na posição do paciente. Então virei o paciente de lado, era essa a ideia. O negócio da Scion é a comercialização da cama odontológica e o treinamento dos dentistas para que eles tirem o melhor desse equipamento, tanto para o paciente quanto para o seu consultório. Nós convidamos vocês, tubarões, para fazer parte desse grande negócio que é a Scion, com 10% por 300 mil. Bora, tubarões! Bora abocanhar esse mercado odontológico com a gente. Nós trouxemos 2 modelos para apresentar como que é o funcionamento do sistema. No consultório tradicional, o paciente ele fica engolindo, engasgando. Posição, a gente muda o ponto de escoamento que a gente fala. Fica a saliva escorrendo para um único ponto. Isso traz uma grande segurança, evita do paciente engasgar com os objetos que ele fica manipulando
Para o dentista, você percebe que os braços ficam apoiados em toda posição, o dentista não se projeta para cima do atendimento, pés apoiados, costas apoiadas, o dentista ali na posição de alto conforto, uma delícia para trabalhar durante o dia todo. Nós gostaríamos de convidar vocês a se aproximarem para conhecer os equipamentos. E Cris, um convite especial para você ver como é de dentista aí, para você olhar Eu de nem sei se eu perto. sei mais, né? Mas agora eu quero ver, porque eu fiquei curiosa mesmo. Tô com dúvida da posição, sabe? Assim, se você consegue acessar o dente mesmo. A ideia aqui é o dentista praticamente não se mexer. A ideia é o dentista ficar mais... Porque eu vi que você tá apoiado assim, né? Isso, aqui. Encosta os pezinhos na plataforma. A gente Sobe o equipamento. Os pés têm que ficar em cima da plataforma. É ajustável. Qual a É plataforma ajustar, essa? exato. Isso aqui é que eles dão a dentista. É a origem dela, né? Aí, ó, tá vendo que você tem um acesso. Aí ela mexe. Isso, ela mexe. Você não se mexe. Parece que funciona. Você é uma fábrica, você é apenas um escritório, você terceiriza a produção. O que é exatamente o seu negócio que você vem oferecer para nós? O negócio da Sion é a comercialização desse equipamento. A fabricação dele é terceirizada. Nós temos uma patente desse modelo, também temos a patente do design industrial desse modelo e também temos os direitos autorais sobre a técnica. Você já está vendendo, certo? Sim. Desde quando você A gente começou começou a faturar? como um projeto lá em 2016, né? E a gente abriu a empresa... 18 foi o primeiro ano oficial da Isso. empresa. Ah, tá? 2018, isso. Hoje, o que aconteceu? O equipamento que nós comercializávamos no ano passado, nós descontinuamos. Existiam algumas falhas de tecnologia que a gente precisava corrigir. Então a gente falou, vamos parar o projeto, porque a gente vai entrar e a gente não pode entrar no mercado como uma empresa que vende um equipamento que dá problema. Quanto custa um equipamento desse pronto, assim? A venda? Eu, sei lá, eu abro o consultório e quero o equipamento inteiro. 28 Você já vende mil. Com 28 tudo? mil. Tudo. Faz uma comparação com a concorrência. Com a Hoje eu tenho cadeira. a cadeira. No mesmo nível, com os mesmos opcionais, é o mesmo preço. Agora, qual é a margem? Vamos falar de consultório. Isso aqui é um consultório. A gente vende o consultório por 28 mil, esse aqui, no caso. Ok. O custo de fabricação pra gente é 7. De tudo. De tudo. Isso, Podendo, isso porque a gente não tem escala, tá? E o que vocês querem fazer com esses 300 mil que vocês estão pedindo pela empresa? Isso, 50% é para terminar o registro desse novo equipamento, desse novo modelo. Por isso a não comercialização do Registro equipamento. aonde que tem que registrar? Anvisa. Anvisa, né? É. Você tem registro de patente, mas não tem registro na Anvisa. A gente adaptou todo o produto, viu? Olha, tinha dificuldade do travesseiro, o ajuste do travesseiro, a consistência, a posição do dentista, a elevação adequada, o piso. Aí, a hora que estava ajustado, a gente falou, agora vamos registrar. E a gente está exatamente nessa fase. E os outros 150? Só para completar a minha Os pergunta. outros 150 é para investimento na área comercial, para a gente desenvolver a Mas área sem comercial. registro, o que você vai fazer na área comercial? A Anvisa, com coisa de inovação, demora bastante para aprovar. Não, o registro... 6 meses. Isso, no E nosso se não caso vai sair em demorar 6 5 meses? meses. 1 ano e meio. Ou se vier com algum pedido de alteração ou coisa parecida, são isso é um outros- problema. A gente fez com as empresas já uma pré-avaliação Eles já para têm ver se já está experiência tudo nisso, certinho. Eu tenho 100 clínicas médicas populares em operação no Brasil hoje. Nós consumimos aí mais de 2.000 conjuntos desse por ano. Eu queria te colocar uma proposta, só que a falta do registro da Anvisa significa que você não está pronto. A única proposta que eu poderia colocar aqui para você era condicional. Eu faço a proposta, mantenho a proposta, desde que você me entregue todos os registros em condições de comercialização. Perfeito, perfeito. Entregamos. Nessa condição, se vocês aceitam, eu topo fazer esse investimento com vocês, porém eu quero 35% da empresa. Eu esperava ver algum tipo maior de inovação que tivesse um pouco mais de barreira de entrada. Eu acho que é legal, cara. Eu queria ver o produto um pouco mais evoluído. Possivelmente eu seria uma investidora, tá? Então por isso eu tô fora.
tiveram algumas coisas que me preocuparam, não vou mentir para vocês. A história da Anvisa. O que acontece é o seguinte, é o risco de Anvisa. Eu conheço bastante Anvisa. Não, por isso que a gente tem que mitigar aí. Cara, vocês têm um propósito muito legal, assim, muito bacana. E outra, querer sair da zona de conforto é muito especial. Tem que mexer mesmo, tem que cutucar. Eu fiz isso na minha categoria e deu certo. Como é que vocês conheceram? Menina, tô falando. A gente fazia... A gente fazia dança. A gente fazia né? dança de salão. Aí a Dança de gente- salão. E a gente só ficava falando de negócio, né? E aí a gente resolveu montar esse Aí quando negócio. quando eu tive a ideia e tudo mais, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, Cris, senta aqui que eu vou mostrar pra você essa ideia aqui. Mano, que eu olha, eu tive. vou te falar uma coisa. O Brasil é o país mais maravilhoso. Eu nunca, na minha vida, Camila, eu te desculpo, a tua pergunta foi maravilhosa. Como que imaginar que eles se conheceram na dança de salão, mano? Só um comentário. Deixa eu só fortalecer, assim, tipo, a história da Anvisa, por esse motivo eu tô fora. Você falou que você tem a patente, eu acho muito interessante. E eu trocando ideia aqui com o Semesato, a gente formulei uma proposta para te fazer. Eu formulei uma proposta para vocês, para nós dois juntos, 300 mil, 150 para fazer a Anvisa, os outros 50% condicionado a sair do registro da Anvisa, e nós nos propomos ajudar naquilo que for possível para que esse registro saia o mais rápido possível. Mas a gente queria ficar 20% cada um, ou seja, nós queríamos 40% e nós entramos nesse risco. Se não conseguir o registro, ou se demorar vários anos, a gente, ou se nem sair o registro, nós perdemos o nosso investimento de 150 mil. Bom, eu tenho uma proposta para vocês. Eu fiz uma parceria com uma clínica bem grande de odontologia, que é uma coisa nova, acabou de acontecer. Eu acho que eu posso ajudar vocês bastante nessa Anvisa, porque eu tenho bastante relacionamento lá. Então eu faço a minha proposta 300 mil por 30%. Então vocês têm duas propostas. Uma minha do Semesato, com 40%, 300 mil, 150, 150. E você tem uma da Cris, você só não me falou se é 300 mil, independente da Anvisa, tudo. A Anvisa eu ajudo eles a resolver. Não, ok, mas você bota 300 mil de imediato. Não, vou pôr 300 mil conforme eles forem precisando do dinheiro, Ele como eu precisa de sempre 100, faço. exatamente, precisa de 150. É, exatamente. Ok. A gente vai ter que conversar lá. O problema é o tempo que demora, né? Muito. Pode demorar muito. Até um ano e meio. Eu tô achando a porcentagem um pouco alta, a gente pode tentar negociar. A gente tem uma contraproposta. Obrigado, Cris, pela sua proposta. Mas por nossa estratégia, acho que o Semenzato se adequaria mais. A nossa contraproposta é 30% da empresa para vocês dois, 15% para cada um. Tão honesta, né? Tão honesta. Ó, a gente entende que a nossa proposta está bastante honesta, a gente vai manter a proposta. A gente aceita. A gente aceita. Tá aceito? Nessa. Boa. Aí. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns, gente. Obrigado. Boa sorte. Muito Ô, bem, pessoal. professor. Oi. Fala, Pedro. Deixa eu só te perguntar, o meu deu uma travada aqui bem na hora da contraproposta. Gostaria de saber o que ficou no final ali. Tá, legal. Vocês perceberam também que, não sei se é porque está passando do YouTube, pelo Meet e coisa e tal, deu um delay, né? A fala deles estava atrasada com relação às imagens. Mas, se vocês tiveram o mesmo... Oi. Fala, Ana.
Eu já respondo, Pedro. Então é o seguinte, Pedro, eles propuseram 30% para os 300 mil, 15 para cada tubarão. Só que os tubarões bateram no pé e falaram, não, nós damos os 300, mas queremos 20, 40%. E aí eles fecharam com os 2 tubarões, né, e deixaram a crise fora por 40%, 300 mil. Legal? Tá. Eu faria diferente, hein? Eu faria diferente. Mas você faria diferente com a crise. Mas você faria diferente na sua empresa, senhor Anderson. Na deles eles aceitaram os outros 2. A gente vai discutir isso aí mais para frente. Tá louco, professor? Nós vamos discutir isso mais para frente. Espera aí. Bom, com alguns breaks e coisa e tal, vamos em frente. O que vocês me dizem, pessoal? Qual foi a inovação proposta pela empresa? O que esses meninos propuseram de diferente? O melhor posicionamento do paciente, do dentista. Melhor posicionamento. A melhor da postura do dentista ali na hora de prestar o serviço. Então já tem 2 situações, né? O Pedro e o Anderson estão falando aqui, ó. O Pedro falou que uma preocupação é com o paciente, e aí nós discutimos aquela questão do cara não engolir a saliva ou outra coisa mais. O Anderson está falando sobre a postura do dentista. O que mais, pessoal? O que vocês viram aí de diferente? Foi mais o conforto, né, do dentista, professor. Ele estava mais focado nisso, no conforto dele. E isso, Rayane. Então a proposta é essa. Coloca o pezinho aqui, você vai ficar com as costas, né, bem encostadas, você não vai ficar em cima do paciente, né? Legal, foram bem observadores. Em termos de produto, o que mudou? Professor, eu tenho uma pergunta. Fala, Felipe. Na questão do paciente estar deitado de lado, você acha que, ou a turma também acha que a questão de visualização dentro da boca, você acha que não fica mais escuro? Ou... Porque lá eles não falaram que ia ter luz, né? E a maioria das clínicas aí é tudo uma luz na cara ali para o dentista poder visualizar melhor, né? Então, Felipe, você viu que na segunda foto que eu projetei para vocês, essa foto não tem lá no material que está no AVA, mas a segunda foto que eu postei para vocês já tem a luz, né? Já tem um equipamento lá que vai fornecer a luz para o dentista para resolver esse problema que você apontou, tá? Mas na posição do cliente estando de lado, eu não entendi realmente como que... Eu também não sou dentista, a gente não é especialista da área, né? As questões aqui que eu quero que vocês fiquem mais assim atentos são questões genéricas, né? As questões que vocês podem enfrentar quando você for apresentar a sua inovação para uma banca, né? Aqui nós não temos Shark Tank? Não, no Maringá nós não temos, mas você pode se inscrever. Aliás, se eu não estou enganado, as inscrições estão abertas aí para esse ano, né? Mas, por exemplo, você pode tentar entrar numa aceleradora, né, Felipe e demais alunos. E você vai sofrer essas perguntas, né? Então, até fica uma dica para vocês aí, né? Para quem vai trabalhar com isso, ou vai orientar empreendedores com relação a isso, que assistam ali no YouTube mais episódios do Shark Tank, para vocês perceberem a reação dos tubarões, né? E as reações dos tubarões é a mesma reação que você vai ter aqui em Maringá de uma banca avaliando o seu trabalho. Então, quando os caras percebem que realmente o negócio pode ter sucesso, eles já de cara já fazem suas propostas, né? Já dizem para que eles estão ali. E já em outras apresentações que eu tive a oportunidade de assistir, muitas vezes os caras ficam muito reticentes, tá? Mas falta isso, falta aquilo, né? Entendeu? Então, são algumas dicas que, de repente, quando você estiver apresentando a sua inovação, para você, se você perceber já de cara essas questões, você pode perceber que realmente, ou você está pedindo baixo, né? Nós vamos falar sobre valuation daqui a pouco, né? Ou realmente o teu trabalho ali é um trabalho interessante que as pessoas que poderão dar um aporte de capital para o seu negócio, ou você pode ser aceito numa aceleradora ou uma incubadora aqui na cidade de Maringá, ou em outras incubadoras do Brasil, tá? O professor, o que eu acho mais legal nesse programa aí é aprender os termos. Valuation, business plan,
várias coisas que a gente ouve lá, aí aparece a tradução no canto. Aí eu sou burro, daí eu tenho que ficar depois. O que será que significa? Daí aparece a tradução lá, daí a gente aprende, né? Não, você não é burro. Mercado. Você não é burro, não, Anderson. Não é burro, não. Algumas pessoas, né, têm uma condição melhor com relação à língua estrangeira e outras nem tanto, né? Mas fique tranquilo que isso não quer dizer que você seja mais ou menos burro que ninguém, mas fique tranquilo, né? Mas é legal, o Anderson deu mais uma dica, é mais uma forma do aprendizado, né? Porque nesse mundo, principalmente das startups, né, pessoal, eles têm um vocabulário bem diferente das empresas tradicionais. E muitas vezes você vai lá para uma aceleradora e a nossa intenção é que eu consiga levar vocês lá para o EVOA, para vocês conhecerem, né? De repente o pessoal começa a falar lá de uma série de termos que a gente fica um pouco perdido, né? Eu tentei trazer alguns aí para vocês aí quando nós falamos de startup, mas aí sempre aparece um ou outro, né? E com relação ao produto, pessoal, foi disruptivo? O que era antes para a proposta deles? Foi disruptivo? Ou foi uma pequena melhoria? Eu diria que ele ficou só um pouco mais bonito esteticamente, mais aparentável para a visão. Mas mudar mesmo mudou pouca coisa, né, professor? Mas será que vamos lá, Luiz Gustavo, será que quando eu saio de uma cadeira para uma cama, não é uma proposta diferente? Mesmo que a gente na cadeira fique na posição horizontal, né? Um pouco. Essa que é a ideia. Fala, Luiz. Eu acho que é mais funcional do que estética. No caso do que estava mostrando ali, né? Que era que já era uma cama que eles estavam mostrando ali. Mas do que tem normalmente, que é uma cadeira, aí sim, aí mudaria bastante, que daí é uma cama, tá? Você fica mais reto, mais certo para você mexer. É essa questão que eu queria que vocês pensassem, tá, Luiz, Gustavo e demais, né? Em que a gente às vezes tem que sair um pouco do quadrado, tá? Eu não estou dizendo para vocês que esse produto vai ser um sucesso de venda, né? Eu não tive informação sobre isso, tal, né? Espero que venda muito bem, mas eu trago como exemplo para a gente, né, pensar, porque às vezes a gente pensa muito dentro do quadradinho, né, pessoal? Então, há quantos anos as pessoas vêm falando? Fora que, tipo assim, ó, muitas pessoas têm trauma de dentista, têm medo e tudo mais. Aí quando você leva uma cadeira mó dura, coisa com luzona na sua cara e tudo mais, aí a pessoa apresenta um lugar confortável, que mais parece com uma cama e tudo mais, uma posição confortável, fica também no consciente da pessoa e, tipo, tira aquele estigma de medo, assim. Acho uma ideia interessante. Sim, quando eu vou ao dentista, eu e o dentista ficamos brigando um com o outro, né? Porque ele coloca lá numa posição que, infelizmente, com sugador, coisa mais, mesmo com sugador, às vezes me dá uma sensação que eu vou sufocar, né? Então, às vezes eu tenho que levantar a mão, né? Respira, volta, né? Então, se isso facilitar, é muito bom, né? Mas como eu estava dizendo, Ana e demais, né? A gente tem que, às vezes, sair um pouquinho do quadrado, né? De tantos Shark Tanks que tem aí no YouTube, outros muito bons também, mas eu pensei exatamente nesse ponto também, né? Porque a gente nasce indo para o dentista numa cadeira. O primeiro dentista que eu fui, sentei lá numa cadeira. Naquela época era uma cadeirona dura e reclinava muito pouco, né? Hoje, como eu falei para vocês, agora fica na posição horizontal, se o dentista quiser, né? Mas sempre pensando na melhoria da cadeira, né? E agora vem esse pessoal aí, esses dois meninos, né? E acabam saindo um pouquinho do quadrado, né? Então, não estou dizendo se o produto é melhor ou pior que a cadeira, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente fica muito pensando como vou melhorar aquele produto. E de repente, né, a gente também pode pensar fora do quadrado aí, tá? Vamos lá, pode falar. Me tira uma dúvida. Aquele negócio de patente, eu não entendi, foi nada aqui que estava. Então, Rayane, eu não sou especialista em marcas e patentes, e até eu acho que se a gente continuar na pandemia, eu vou convidar um amigo meu, aliás, ex-aluno, né,
E ele é especialista em marcas e patentes, para ele detalhar mais coisas para vocês, porque isso é muito importante. Eu vou dizer algumas coisas do básico, tá, Rayane? Tá? Tem muita coisa por aí, né? Você viu que ele falou, ó, nós temos nós temos a patente da cama, e nós temos também, me fugiu o nome, ele também conseguiu registrar o processo de atendimento. Né? Então, veja, não é só a patente da marca, né? Eles também têm um processo de atendimento diferente que eles registraram, né? Então, eu não sei como é que isso vai funcionar, ou está funcionando, né? Como é que as pessoas vão comprar a cadeira e como é que vão usar isso aí, não sei, né? Mas enfim. Então, o que é a patente do produto? Eles entraram lá no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Se vocês quiserem, vocês podem entrar lá, tá? É um órgão governamental. Você mesmo, Rayane, pode entrar com um pedido de uma patente. É lógico, tem que seguir todos os processos, os trâmites, pagar todas as taxas, tal. Mas, geralmente, como é um processo que vai e volta, pode voltar várias vezes, né? O NPI pedindo mais explicações. Quando você contrata um terceiro para fazer isso, é lógico, o cara vai cobrar o valor do trabalho dele, mas às vezes é mais rápido, porque ele já sofreu alguns problemas com outros registros e ele sabe alguns atalhos para seguir, tá? Mas, Rayane e demais alunos, para você registrar a sua marca, ou para registrar a sua patente, ou para registrar um processo, né? Você, de repente, você cria um processo novo de produção lá, por exemplo, lá que o Ford criou, a linha de produção e coisa, você quer registrar isso aí, né? Você mesmo pode entrar lá no inpi.gov.br e solicitar o registro a partir do pagamento das taxas, tá? No entanto, Rayane, no caso deles, não é só a patente, né? Como se trata de um caso de saúde, e vocês estão acompanhando muito isso nesse momento de pandemia aí, vocês estão vendo, né? Fala-se muito em Anvisa, né? A gente quase não ouvia falar de Anvisa, né? Agora se fala muito de Anvisa. Por quê? Porque ela tem que liberar as vacinas contra a Covid e outras coisas mais, como, por exemplo, a utilização desse novo produto, dessa cama odontológica, né, no aspecto comercial, tá? Então, a patente é o seguinte, depois que você recebe a patente, você tem lá por 20 ou 25 anos, acho que são 25 anos, só você tem o direito de usar, de fabricar, de usufruir daquele produto, não necessariamente fabricar, porque você pode pegar a tua patente e vender, você pode pegar a sua patente e fazer um licenciamento, por exemplo, né? Então, eu passo por uma indústria de cadeira de dentista, por exemplo, ele passa a fabricar a cadeira e ele me paga um percentual, um royalty, tá? Então, para alguém fabricar aquela cama, eles vão ter que pedir permissão para você ou pagar para você para poder produzir, perfeito? Deu para entender de forma geral, Rayane? Deu sim, professor. Beleza. Vamos andar mais um pouquinho, pessoal. Qual foi a principal barreira apresentada pelos tubarões para se tornarem sócios da empresa? Qual foi o que mais pegou na apresentação lá dos meninos que os tubarões mais bateram neles? Foi a aprovação da... Exatamente, hein, pessoal? Né? Todos concordam que foi a Anvisa, né? A liberação da Anvisa? Sim. Então, vocês vejam, pessoal, você tem uma patente. Legal, Pedro. Anderson, vamos respondendo aí, né? Você tem uma patente. Peraí, acho que tem um pessoal escrevendo aqui, eu não estou percebendo. Ana Vitória. A Ana Vitória ficou um tempo sem ouvir o vídeo. E eu não tinha acesso a videochamada, ao chat. Ana, depois, quem não conseguiu ouvir, pessoal, teve algum problema, lá no material do AVA tem o link. É só copiar e colar no seu navegador e você vai poder ver o vídeo novamente, tá? Nós vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Então, veja, né? A Rayane perguntou sobre a patente. Ok, eu tenho a patente, mas tem um outro órgão governamental o qual eu tenho que ter autorização para poder comercializar.
né? Então, quando eu comecei a fazer a apresentação com vocês, eu falei, olha, não estou bem certo se eles estavam comercializando ou não. E ali no vídeo ficou bem claro, né? Eles comercializaram uma versão anterior, mas essa versão nova, atualizada e coisa e tal, não estava sendo comercializada porque a Anvisa não tinha liberado ainda, né? E vocês viram a preocupação dos tubarões, né? O cara lá da Chili Beans, de cara, já falou, não tem Anvisa, não quero, né? Já a Cris falou, peraí, eu conheço o pessoal lá da Anvisa, né? Olha o jeitinho brasileiro, né, pessoal? Né? Se você tem acesso, né, ao órgão governamental, fica mais fácil. E aí os dois, muito preocupados com essa questão, falaram, olha, nós vamos entrar, sócio de vocês, mas ao invés de 10%, nós queremos 40% da empresa de vocês, vamos antecipar para vocês 150 mil para ajudar nesse processo aí da Anvisa, né? Se não der certo, a gente perdeu o dinheiro, né? E se der certo, se ela aprovar, a gente dá os 150 para a gente poder dar sequência aí na empresa. Ficou claro para vocês? Sim. E isso que é um grande... Sim. Isso é uma grande barreira, pessoal, aqui no Brasil, né? Nós temos aqui os contadores, né? E muitas vezes as pessoas pedem para os contadores lá providenciar toda a papelada para abrir a empresa oficialmente, né? CNPJ, inscrição estadual quando necessário, inscrição na prefeitura quando necessário e tal, né? Mas muitas vezes você vai montar, por exemplo, uma lavanderia. É uma lavanderia, né? Não precisa nem ser industrial. Mas se naquele local você fizer o tratamento da roupa, lavar e tal, eles querem saber aonde é que vai, para onde que vai a destinação da água, né? Depois que você fez a lavagem da roupa. E aí o pessoal da saúde, lá do meio ambiente, eles vão pedir para você que faça um projeto e mostre para onde você vai destinar aqueles resíduos, né? Então, muitas vezes o camarada vai, consegue lá o CNPJ, começa a já montar a lavanderia em tal lugar, mas quando ele vai realmente pedir para a prefeitura lá o alvará, ela fala, peraí, mas eu preciso que você tenha aí um estudo da área ambiental, você já fez? Não fiz. Aí você pode, muitas vezes, ficar parado com a sua empresa até que você consiga resolver essa questão. Então, que fique bem claro para vocês, pessoal, né, que no Brasil nós temos vários órgãos que acabam interferindo na aprovação ou liberação do seu produto da sua empresa. E temos que ficar muito atentos a isso, né? Porque de repente você pode fazer um certo investimento, você fez chegou até a fazer um business plan, fez um plano de negócios e demonstra-se viável, mas quando você vai implementar, você acaba percebendo que existem algumas barreiras governamentais que acabam dificultando a implantação da sua empresa, né? Eu vou até mais longe com vocês, né? Agora estão tentando aí fazer essa reforma tributária, né? Mas depende como você vende, né? Se você compra de outro estado e vende para outro estado, né? Esse trâmite do produto entre esses estados, muitas vezes depende do estado de origem onde você está, você vai pagar menos imposto que outro estado, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado antes de montar a sua empresa. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso? Posso seguir? Qual foi a avaliação inicial da empresa feita pelos sócios quando ofereceram a oportunidade dos tubarões se tornarem sócios da empresa? Então, qual foi o valor da empresa quando eles chegaram para os caras e falaram assim, ó, nós queremos tanto por tantos por cento da nossa empresa? 300 mil por 10%, né? Isso é a proposta deles, tá, Pedro? Ok? Eles querem 300 mil por 10%. Mas isso significa que a empresa, eles avaliaram a empresa deles em que valor? Qual o valor a empresa foi avaliada? 3 milhões. O Anderson aí que é matemático já fez a conta, né? Regra de 3, né? Se 10% é 300 mil, né? X, aliás, 100% vai ser X. E aí a gente faz o cruzamento aí, a multiplicação cruzada, e você vai encontrar, nesse caso aí, 3 milhões de reais, né? Como é que eles chegaram a esse valor de 3 milhões de reais?
Fazendo um valuation? Ô, Pedro, o cara até falou chique, valuation, hein? Mas como é que eles fizeram esse valuation? Ah, professor, acho que eles contaram com a ajuda de alguém, fazer algum cálculo lá com eles, né? Ah, porque eles não explicaram, né? Eles não explicaram. Eles fizeram um valuation 3 milhões. Essa é uma questão que pega muito, pessoal, quando você vai, não para entrar numa aceleradora, né? Porque para entrar na aceleradora não vai ter esse momento de você, só para entrar, né? Não vai ter investimento em dinheiro na empresa de vocês. Mas toda vez que alguém vai investir na sua empresa, né? E vai pegar um percentual da sua empresa, é uma grande briga. Por quê? Porque quem está oferecendo, né, a empresa, ele, muitas vezes até por questões sentimentais, né, de se apegar à empresa, ele valoriza a empresa lá em cima. E muitas vezes o cara que quer ter uma vantagem financeira, que quer entrar na sua empresa, mas ele avalia lá embaixo para poder ter um percentual maior da sua empresa, não é verdade? Então, o que o Pedro falou é verdade, né, eles fizeram um valuation, e recomenda-se, que para você ter uma questão até mais... Se você tiver recurso, né, às vezes você não tem recurso, você tem que fazer. Mas se você puder contratar uma empresa, um terceiro, que aí fica até uma dica para vocês, né? Que de repente vocês, administradores, contadores, economistas, podem montar uma empresa para fazer o valuation de outras empresas. Porque quando eu tenho um terceiro imparcial fazendo a avaliação, as partes ficam menos assim, acabam cedendo mais fácil, né? Então, não é uma avaliação que nem o dono da empresa fez, nem quem está querendo entrar como sócio está fazendo, tá? Então, uma das recomendações é procurar, se você tiver dinheiro para isso, uma empresa terceirizada que possa fazer essa avaliação. Essa avaliação, pessoal, ela tem dois momentos, tem um momento quantitativo e um momento qualitativo, né? Então, tem um caso aqui em Maringá de um senhor que montou uma empresa durante 30 anos, trabalhou na empresa, fez a empresa crescer e tal. E os filhos cada um foi para um canto. Um foi ser arquiteto, não queria mexer com a empresa, outro foi ser médico, médica, né? E no momento ele falou assim, agora chega, eu vou vender minha empresa e vou me aposentar, né? Porque meus filhos não querem isso aqui. Eu estou cansado. E aí, então, ele pediu para uma empresa, um escritório de contabilidade, aí fizesse a avaliação da empresa dele, né? E aí ele ficou muito surpreso, né? Quando a pessoa que avaliou o negócio para ele lá, a empresa dele, falou, olha, a sua empresa vale R$1, né? O cara quase morreu do coração, né? Porque ele não imaginava, né, como é que seria feita essa avaliação. Então, aí explica-se, né, por que a empresa dele vale só R$1, né? Porque durante esses 30 anos que ele desenvolveu a empresa, ele estava com um passivo trabalhista e fiscal muito alto, né? Então, eu tenho uma marca que vale, a marca intangível vale 100 mil, né? Mas só em ações trabalhistas ele tinha 5 milhões pendentes, né? Só de impostos que estavam parcelados, que ele refinanciou e coisa e tal, eram outros 5 milhões, né? Então, muitas vezes a empresa tinha ativos, né? Tinha lá máquinas, equipamentos, estoque, imóveis, né? De 10 milhões. Mas, no momento de fazer a auditoria, descobriram que ele tinha um passivo de 10 milhões. Então, quanto vale a empresa dele? A empresa dele vale R$1, para não falar que não vale zero, quer dizer, entrega a empresa que eu continuo tocando, né? Então, muitas vezes, os empresários acabam se surpreendendo com a avaliação da sua empresa, às vezes positiva, às vezes negativa, porque alguns pensam só na parte quantitativa. Que é a parte quantitativa, né? Então, o cara chega lá para vocês e fala assim, deixa eu pegar alguém aqui, o Lucas, né? Falou, Lucas, você é contador? Né? Não, o Lucas vai ser economista, né? Mas enfim, Lucas, você é o meu economista, vê aí para nós aí, né? Quanto vale a minha empresa? Aí o Lucas vai lá, levanta, balanço patrimonial, né? Tudo que a empresa tem lá de ativo, menos passivo, tal. E aí vem lá com o valor e ele fala assim, puxa, mas o ativo menos o passivo aqui dá um valor menor. Por que minha empresa vale tanto? Não, pela marca da sua empresa, né?
Então, a marca da sua empresa na cidade é bem vista, as pessoas não têm reclamação contra a sua empresa, as pessoas voltam a comprar da sua empresa, existe uma perspectiva de receita boa no decorrer do tempo para a sua empresa, né? Então, tudo isso, pessoal, são métodos que nós temos que utilizar para avaliar a nossa empresa, tá? Então, é um ponto que pega muito. Nesse episódio específico, eu acho que os caras estavam tão interessados que eles não bateram nos dois com relação a isso. Mas é muito comum quando o cara chega e fala, olha, eu quero 100 mil, eu quero 500 mil por 10% da minha empresa. Aí o cara já de cara fala, beijo, por que tua empresa vale 5 milhões? Quanto você já vendeu? Não vendi nada ainda. Pô, você não vendeu nada ainda e tá achando que tua empresa vale 5 milhões? Os caras batem forte, né? Então, essa questão que o Pedro nos colocou do valuation, né? Que é a avaliação da empresa, né? Quanto vale a minha empresa, né? É uma coisa que tem que ser feita de uma forma muito criteriosa para você não perder dinheiro e nem também fazer um valuation muito alto que ninguém se interesse por se tornar sócio da sua empresa ou até comprar a sua empresa. Eu não vou entrar nas metodologias de valuation, isso eu deixo para o professor Ricardo, na área de finanças, o pessoal geralmente faz isso aí, tá? Então, a gente não entra nessa área, mas só para vocês ficarem antenados. Espera aí, essa questão vai pegar. Eu vou chegar lá e falar para o cara, eu quero tantos mil por tantos por cento, o cara vai me questionar. Como é que eu cheguei até isso? Então, eu vou ter que estar preparado. Falar, olha, nós fizemos aqui uma análise de fluxo de caixa descontada, e aí conseguimos chegar a um cálculo tal, nós temos aqui uma perspectiva de faturamento de tantos milhões em 5 anos, pá. Então, eu tenho que chegar preparado com elementos para o cara, quando o cara me questionar, eu falar, ó, tá aqui a metodologia que eu utilizei. Raramente, aliás, pessoal, eu não me lembro de nenhum caso onde os empreendedores foram questionados sobre o valuation e eles conseguiram se sair bem. Nenhum, porque eles não estavam preparados. Verdade, professor, já vi alguns se dando mal lá também. Às vezes o cara se apaixona pela empresa, né? Então, pô, minha empresa, pô, né? Vamos só usar o exemplo da cama aí, né? Não existe no mundo uma cama para dentista. Quantos milhares, milhões de dentistas no mundo podem usar essa cama, né? Nossa, então nossa empresa vai estourar. Não é bem assim, né? Nós temos que levar ter um critério, né, para a gente poder avaliar a nossa empresa. Beleza? Mais perguntas, dúvidas? Posso continuar? Pode. E tudo bem. E aí os caras, no final, acho que foi o Pedro que perguntou para mim, né, que ele não ficou sabendo do final lá, por quanto eles aceitaram a proposta, os 2 tubarões se tornaram sócios da empresa com 300 mil, mais com 40%. Então, qual foi a avaliação, por quantos tubarões avaliaram a empresa, então? Qual foi a avaliação dos tubarões? Deu 750 mil. 750 mil. Vocês viram a diferença? Um pediu 3 milhões e o outro falou, não, nós vamos entrar como sócio, mas 750 mil é que nós pagamos. É claro, pessoal, é claro que muitas vezes o investidor, né, o cara para entrar na empresa, ele vai tentar baixar o máximo possível. Talvez a empresa deles valesse lá, tivesse um valor de mercado de 2 milhões, né, mas o cara chutou na canela, é uma proposta, se você aceitar, aceitou, né? E aí, então, é isso que eu levo vocês para essa última reflexão nossa, pessoal, né? O que levou os empreendedores a aceitarem a proposta dos tubarões, já que, e aí vem a participação do Anderson, né? Já que a Cris ofereceu o mesmo valor por 30%, e eles aceitaram uma proposta mais ruim, ou seja, o mesmo valor por 40%. Então, por que os empreendedores aceitaram a proposta de 40%? O que vocês acham? Eles levaram em consideração os dois investidores, né? Pode ajudar mais eles. Machismo. Eles queriam um filho com 2 padrinhos, né? Não queriam um filho com um padrinho só. Então, é essa a questão que eu queria que vocês pensassem também, entendeu? Porque quando você aceita um sócio, que foi a situação deles ali, né, pessoal?
quais são as competências complementares desse sócio? Professor, Fala, Pedro. outra coisa, esses dois sócios que aceitaram ali, eles na proposta deles colocaram também que eles poderiam ajudar o que tiver no alcance. E da mulher lá, que eu esqueci o nome, eu não lembro de ouvir ela falando isso também, não. Só questão do valor financeiro mesmo. Não, mas ela falou assim, ela falou que ela tinha contato com a Anvisa lá, que ela também ia fazer tudo que ela pudesse. Para a Anvisa, mas em questão do negócio, assim, parece que eles tinham falado algo a mais também. Não, foi a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Então eles escolheram por causa dos caras mesmo. Eu fecharia com ela, para deixar bem o posicionamento. Eu fecharia com a Cris. Eu já percebi. Acompanhado, né? Eu já percebi isso, Anderson. Você quer explicar por que você fecharia com a Cris? Ó, ela acabou de dar uma para os caras ali que ela tinha acabado de investir num grupo muito grande do ramo. Ou seja, ela já estava por dentro do negócio. Outra, ela falou que aquilo lá já foi profissão. Ou seja, ela é apaixonada pela área. E outra, ela falou que tem os contatos na Anvisa. Ela quase falou que vai comprar o processo. Ou seja, já é meio caminho andado, tem um segmento. E ela deu, a porcentagem dela é menor, é 30% só, pelo mesmo valor. Aí ela falou que seria os 150 mil e o restante do dinheiro na vida que fosse precisando, entendeu? Então eu acho que seria viável fechar com ela, porque ela falou que já está no ramo e fechou com um grande grupo. Ou seja, querendo ou não, só em volta dela já tem público. Ela não vai precisar procurar parceria. Ela é a parceria já. Eu concordo com você, Anderson, mas também o Semenzato também, ele tem lá, acho que 1.000 clínicas, é isso, pessoal? 200 clínicas que tem lá, acho que 5.000 dentistas. Vai precisar de 5.000 cadeiras, né? Então, o Semenzato também é da área. E o outro cara lá Oh, Deus do céu, fugiu o nome do camarada lá. É um cara expert também em comercialização, né? Ele tem aqueles programas na televisão que ele vende lá os produtos, né? E que tem uma expertise muito grande. Então, no caso dos dois investidores, além do valor, 300 mil, na realidade, pessoal, para um negócio desse tamanho, esses 300 mil aí era só um valor para ver quem é que viria com eles, né? Na realidade, eles estão mais aí interessados em realmente ter essa expertise desses investidores, né? E aí eles avaliaram que mesmo os dois pedindo 10% a mais do que a Cris, eles preferiram ficar com a experiência dos dois do que com a experiência da Cris. Não que eu estou dizendo que a Cris seja uma péssima escolha nesse momento, de maneira alguma. Mas na perspectiva dos dois, os dois, de repente, já tinham conversado, porque quando o cara vai lá para o Shark Tank, ele já sabe quem são os tubarões, né? Então, eles já deviam ter avaliado quais seriam os tubarões que mais interessariam a eles. Ao menos, se eu fosse fazer uma apresentação no Shark Tank, eu faria a mesma coisa, né? Porque daqueles camaradas que estão lá, qual é o que me interessa mais, que vai trazer mais resultado para o meu negócio? Eles devem ter feito isso. Os caras não são bobos, né? Então, é isso aí, pessoal. Mas aqui, professor, a ideia dos caras é muito boa, não é? É top a ideia dos caras. Se eles der 40%, por mais que sejam os dois, eles vão ser minoria no negócio. Eles têm 30%, seria 60% para dividir para os dois. Ou seja, os caras são o criador da ideia, o valor que eles pediu é baixo. Eu acho que eles entregaram uma porcentagem muito alta para os dois sócios. Sim, mas também concordo, Anderson, mas mesmo assim, ainda os dois juntos, ainda eles têm maioria da empresa, né? Os dois juntos têm 60%, e os dois tubarões têm 40%. Até porque, pessoal, se vocês perceberem, não é muito comum os tubarões quererem ter mais de 50% da empresa, né? Por quê? Porque eles querem que os caras fiquem lá trabalhando. Porque a grande sacada também é o cara que inventou, o cara que tem essa paixão pelo negócio, que esteja comprometido com o processo, né? Eu quero aí 300 mil para fazer isso, aquilo lá, aí eu tenho vocês como sócio, você vai trabalhar? Não, eu vou deixar vocês lá trabalhar, eu vou cuidar da minha vida, eu sou dentista, eu tenho meu consultório. Não é por aí, né? Muitas vezes os caras, eles também entram no pelas próprias pessoas
pelos empreendedores que estão propondo o negócio, entendeu? Mas é muito subjetivo, né, Anderson? Você teve uma perspectiva muito boa com relação à Cris. Eu acho a Cris uma empreendedora muito perspicaz. Eu acho que eles também seriam muito bem com ela, né? Mas eles acabaram optando pelos dois. Eu não sei se eles resolveram o problema da Anvisa. Fala, Pedro. Professor, não chega uma hora que esses investidores assim estão lotados de empresas, trabalhando para caramba para agenciar, conseguir, né, dar conta de auxiliar todos e fala assim, não, para mim já deu? Não, que nada, bicho. Os grandes investidores aí, Warren Buffett, ai meu Deus, fugiu o nome do cara. Hoje estava nas redes sociais. Esse cara aí, um bilionário. Esse cara tem investimentos no mundo inteiro. O cara investiu 500 milhões no Nubank. Então, só que o dele é por cotas de ação, né? Não tem uma participação direta, né? Agora, que nem eles não entra mais tipo assim, na parte de estar junto ali nos trabalhos. Não, legal, mas muito provavelmente teve alguém que lá no começo do Nubank, talvez, não conhece a história do Nubank em detalhes, né? Mas talvez nesse início o cara participou junto com eles e entrou como sócio. E de repente, o que o cara vai fazendo, pessoal? Ele vai se cercando de outras pessoas para ajudar nesse processo e vai crescendo. É lógico que conforme você vai crescendo a quantidade de empresas e coisa e tal, o seu tempo vai ser mais reduzido para você dar uma atenção para as empresas. Mas só o fato, né, só o fato de você ter um desses caras na sua empresa, né, você está lá, estou negociando tantas cadeiras com o fulano e tal. Quem que é teu sócio? Ah, meu sócio é a Cris, como o Anderson falou. Opa! Né? Quer dizer, só o fato de você ter esse cara como sócio, ele já aumenta o valuation da sua empresa. Ô, professor, Fala, Ana. Warren Buffett, ele aportava em aeroportos, sabe, tipo, um avião, assim, sabe, essas coisas. Depois da Sim. pandemia, ele retirou tudinho os seus aportes nessas companhias aéreas. O tanto de pessoa que ele levou junto com ele, que parou de aportar junto com ele, só porque ele parou, foi muito grande também. Então, querendo ou não, ele é uma pessoa que tem muita influência no mercado. Mundial, né? Uhum, só o fato de ele aportar já. Tem até uma frase. Fala, Pedro. Tem até aquela frase, é impossível você ir para aquela frase lá, é impossível você ir para os Estados Unidos e não dar dinheiro pro Buffett. Qualquer coisa comprar lá, tem cota de ação. É isso, pessoal. Tem pessoas assim, essas pessoas milionárias acabam sendo referência, né? O cara da Tesla, quando ele falou que ia aceitar Bitcoin. O Elon Musk abre a boca para falar de criptomoeda, ele rebenta com o mercado inteiro. Aquele cara é foda. Então, esse é o mercado, né? As pessoas acabam tendo um efeito de manada, né? De repente, opa, se o cara tá indo lá é porque é bom, vamos lá. Ah, mas se o cara tá saindo é porque é ruim, vamos sair, né? E muitas vezes, essas pessoas que saem no segundo momento, elas acabam até tendo algum certo prejuízo, né? Porque elas só entram muitas vezes na época que está alto, é quem investir em bolsa, né? E quando só saem quando está na baixa, né? Porque de repente só ficam monitorando esses camaradas, esses sinais dos camaradas aí, e muitas vezes eles estão aí com outros objetivos, outras perspectivas, né? Mas é isso aí, foi muito boa a participação de vocês aí. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, ela teve por objetivo mostrar para vocês que quando você vai apresentar a sua ideia, no caso deles, né, eles já tinham mais que um protótipo, né, já estavam produzindo, né? Mas se você tem um protótipo para apresentar e coisa e tal, se prepare, cara, porque os caras vão vão questionar, vão querer saber o máximo possível para ver se esse teu negócio ele realmente funciona ou não. E os tubarões, eles acreditaram muito nessa ideia, porque eles tinham vendas do outro modelo, mas desse modelo, devido à Anvisa não ter liberado ainda, não tinha venda de nenhuma cadeira, né? Então, ou eles perceberam que eles poderiam levar isso para o próprio empreendimento deles, e só esse fato já pagaria o investimento, né?
ou eles realmente acreditaram que é um bom negócio, porque geralmente, o Pedro, que deve estar acompanhando um pouco mais o Shark Tank aí, geralmente os caras são muito críticos. Já vendeu quanto? Não, não vendi nada. Pô, então tô fora. Tem que estar validado. Aquela questão que eu sempre falei para vocês. Validação. Isso é muito comum, professor. A primeira coisa que eles falam é: e aí, já tá vendendo? Já vendeu quanto? Já é muito comum essa pergunta. Então a gente tem que estar preparado. Porque às vezes, pessoal, você pode não tá, como eu falei para vocês, lembra o nosso último módulo, né? Que eu passei para vocês a pesquisa de mercado primária. Muitas vezes você não conseguiu vender ainda, mas pelo menos você tem ali uma pesquisa científica que mostra a possível aceitação pelo mercado. É o ideal? Não. O ideal é dinheiro no caixa. A hora que chega para o cara e fala assim, não, eu consegui vender tantos mil reais, mesmo que eu não tenha um aplicativo, mesmo que eu não tenha ainda o produto, estou aí com um protótipo, enfim, coisa e tal, é bem mais interessante do que você simplesmente falar assim, não, tem uma pesquisa aqui que 40% disseram que certamente vão comprar o nosso produto. Mas é melhor ter essa pesquisa do que não ter nada. Beleza? Alguma questão a mais, pessoal? Professor, eu ia falar também, aproveitando o gancho rapidinho, só mais não sei se você repara também, que a maioria das ideias lá é uma ideia boa, é um bem elaborado até, mas as pessoas se quebram na hora de apresentar. Elas não poderiam contratar uma pessoa com oratória boa, ensinar essa pessoa sobre o produto, essa pessoa fala o produto e depois o sócio só fica ali para responder. Não, porque o desempenho seu na apresentação conta ponto, entendeu? Os caras querem saber se você é um cara despachado, entendeu? Entendi. Então o cara quer saber o seguinte, você teu sócio, cara, eu quero conhecer você. Eu não vou ser sócio de um apresentador, eu quero ser sócio da sua empresa, entendeu? Então, você pode até, Anderson, né? Você pode até ter aulas de oratória, você pode até contratar alguém para fazer por exemplo, um PowerPoint mais elaborado, né? Você pode ir lá com um protótipo, enfim. Mas os caras querem ver você. Então, em alguns casos, os caras foram muito claros. Falou assim, ó, eu estou entrando de sócio na sua empresa, não é pela ideia, meu amigo, é por você. Né? Eu quero ser seu sócio, porque você demonstrou que você é um cara assim, 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 assim. Quer dizer, mais importante até que o produto, que o negócio, é o cara que vai tocar esse negócio, a energia dele, a forma como ele enfrenta os obstáculos e por aí vai. Eu entendi, senhor, agora eu entendi. Tá? Mas viu, Anderson, essa tua colocação é importante, porque se nós vamos fazer uma apresentação, ou se algum cliente nosso vai fazer uma apresentação, nós temos que preparar essa pessoa. Né? Falar, olha, meu amigo, você chegar lá, né? O cara foi fazer uma apresentação, ele confundiu garoto propaganda, ele falou garoto de programa, professor. O cara era foda, todo mundo rachou o bico, aí quebrou a moral da apresentação do cara. Já quebrou o cara, entendeu? Ô, professor. A Ana perdeu o som de novo. Fala, Pedro. Eu ia falar, professor, tipo, sempre que tiver um conteúdo assim da nossa matéria que dá pra gente tirar algum aprendizado de algum episódio, de um programa assim, ó, acho que é uma ideia boa que o senhor fez hoje, passar aí a gente levantando algumas questões que a assimilação é muito mais fácil, né? Sim, não, assim, a ideia é sempre trabalhar com alguns exemplos, filmes, ou no caso aí o Shark Tank, né? Com as aulas virtuais, a gente está aprendendo, né? Foi a primeira vez que eu usei um vídeo, eu nem sabia se ia dar certo ou não, né? Quer dizer, eu testei antes, mas na hora que eu abri hoje aqui, o Meet mudou toda a configuração dele. Nossa, será que vai dar certo? Entendeu? Não, filé pra caramba. Então, pode ficar tranquilo. Eu tenho alguns trechos de filmes que eu retirei do filme para poder exemplificar alguns conteúdos, né? Então, o que a gente puder trazer, assim, para ficar mais claro para vocês, né? Pode ficar tranquilo. E
para fechar, né, para fechar o nosso semestre, onde nós vimos aí algumas ferramentas, e eu tenho consciência também que o Business Model Canvas não foi possível a gente desenvolver com mais tempo, com mais calma. A gente pode fazer isso mais adiante, né? Mas a gente teria que fechar com o quê? Com a apresentação, né? Então, eu fiz meu Business Model Canvas lá. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou ter que apresentar para um sócio, apresentar para uma aceleradora e por aí vai, né? Eu já tive a oportunidade, pessoal, de acompanhar 2 alunos num processo de seleção de aceleradora, né? Eles foram tentar na cidade de Londrina. Eles passaram na primeira fase e, como eu já contei para vocês, eles entraram na aceleradora, foi muito bom, né? Os dois se desgastaram, né? Tinham que ir lá várias vezes na semana para ter os contatos lá na aceleradora, mas o que pegou foi a validação, né? Infelizmente não conseguiram validar, e como eles não conseguiram validar a ideia, eles saíram da aceleradora, né? Então, o que a gente puder trazer para vocês, e essa ideia nossa de ir até a Evoa, que é uma aceleradora, a gente está, né, estamos aí na dependência da vacina, né? Eu estou torcendo aqui que na sexta-feira provavelmente eu venha me vacinar, né? E aí eu estou louco logo que chegue para vocês também, que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais. Aí sim. Eu tenho vários colegas que, né, são da mesma faixa etária que estão todos felizes. Aí alguns vacinaram segunda, outros terças, outros hoje, né? E quem sabe aí se sobrar algumas vacinas, sexta-feira eu vou tentar vacinar. Então já é o primeiro passo, né? Então os professores vão se vacinando, daqui a pouco chega até vocês, e a gente pode voltar aí a uma situação de ter um contato assim mais próximo e trazer outras metodologias para vocês. Mas no decorrer, se isso não for possível, vou lembrar sempre da fala do Pedro aí para trazer algumas coisas mais para ajudar na nossa aula. Fechou? Fechou, professor. Valeu. Pessoal, paramos por aqui hoje e eu relembro vocês mais uma vez. Quem puder, tiver um tempinho, né, dá uma olhadinha nas questões para a próxima aula, tá? E aí eu vou estar junto com vocês aqui para ajudá-los a dirimir as dúvidas, porque na nossa aula vai ser no dia 16, né? E no dia 17 já começa a semana de prova. Eu não tenho ainda as datas das provas, né? Mas, né, já seria uma forma de a gente estudar para a nossa avaliação escrita. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, professor. Então, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença e pela participação. O Anderson, o Luiz Gustavo, o Felipe, o Pedro, a Rayane, o Lucas, a Raquel, o Gustavo, o Eduardo, e também teve a Ana Vitória, que não estava ouvindo o som aqui, teve mais uma outra pessoa que acabou saindo, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira. Abraço para todos. Até mais, professor. Abraço. Falou, professor. Abraço. Hoje não vai lá. Opa, deixa comigo. Sexta-feira sou eu.